Gilberto Augusto! Tá E aqui, aí, ó! Esse queridão? é o culpado. Você é o culpado, Gilberto. Você foi declarado Culpado de culpado quê? por Já cheguei 16 sendo mil culpado. aprovações e a criação de um império multimilionário que não é para servir a si próprio, mas é para servir as outras pessoas. E antes que você mesmo fale, eu já vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse cara é disparadamente um cara que sabe o poder do hábito. Porque, Gilberto, nas suas redes sociais eu já percebo com facilidade, esses dias eu estava postando pro meu pessoal aqui. Então, assim, ó, vocês querem ver um cara de hábito, um cara que tem resultado? Tem mais ou menos 2 anos que eu conheço o Gilberto. 2 anos não teve um único dia que eu entrei no Instagram dele para não ter essa musicazinha aqui e esse cara aqui recebendo o abraço da aprovação em medicina. Você quer ver um cara de hábito? Vou dar uma olhada no feed aqui do Gilberto e veja o que esse cara está fazendo. Você quer ver um cara de hábito? Olha 30 segundos. Tem uma pessoa da minha equipe aqui que não te seguia, e aí eu fui fazer um story mais cedo, e aí eu falei, cara, para a gente gerar desejo nas pessoas, vamos mostrar quem é Gilberto Augusto. E aí eu coloquei um trechinho, acho que você viu. Aí o cara viu 30 segundos, ele falou, opa, como é que eu tô seguindo esse cara? Pegou e seguiu na hora. Nossa. É assim, ô Paulo, quando a gente está na internet, a gente precisa de TPM, né? Você tem o CPM aí. A minha esposa, quando ela fala que está com TPM, eu falei, amorzinho, você sabe o que é TPM? Ela falou assim, não. TPM significa transformação, poder e motivação. O que a gente precisa enquanto infoprodutor ou influenciadores, ou você pode chamar do que você quiser. Eu e o Paulo somos professores. Então a gente sabe da importância de ensinar o conteúdo. Mas você pode chamar do que você quiser. Mas a gente sabe que nosso conteúdo tem que gerar ou uma microtransformação, ou tem que gerar poder para a pessoa, aquela energia que ela saia do lugar, ou motivação. Quem não precisa de motivação? Hoje a gente vive num mercado que muita gente demoniza a palavra motivação. É cheio de gente que só vende motivação, motivação, motivação. Quem não precisa de motivação? Todo mundo precisa. O que você precisa é ser um pouco mais humano, transparente e sincero com você, de perceber que você não vive só de ler livro, que você não vive só de fazer curso. Quando você termina um namoro, você vai perceber o tanto que você precisa de motivação. Tem gente que fala assim, as necessidades motivadoras do ser humano estão lá na pirâmide de Maslow. Primeiro é fisiológica, depois é segurança, pertencimento, não sei mais o quê. O cara pode ter todo o dinheiro do mundo, Paulo, que quando a mulher dá um chute na bunda dele que ele é rejeitado, parece que nenhum dinheiro que ele tem importa. Daí a gente percebe que o ser humano mais valoriza não é o dinheiro, não é o tempo, é o amor. Tem gente que fala que é a vida. Vamos supor que agora a gente está no muro de execução. Tem eu e uma pessoa aqui, ó. Vamos escolher uma pessoa. Tem eu e a Cássia. Eu e a Cássia estamos aqui, ó, lá na Alemanha. E tem ali na minha frente um atirador. E ele tem que matar eu e a Cássia. Daí, Cássia, de repente o atirador fala assim: epa, eu só tenho uma bala. Só vai dar para matar um. Quem que vocês escolhem? A Cássia vai olhar para mim, mata ele. Agora, Cássia, e se eu fosse seu filho? Você escolheria quem para morrer? Daí você percebe que o que o ser humano mais valoriza não é a vida, é cuidar das pessoas que ama. Você dá a sua própria vida pelos seus filhos. Então, o amor, ele está acima da vida. A vida está acima do dinheiro. Quando eu peguei isso, Sensacional, Paulo, Gilberto. eu percebi que o que eu precisava ensinar na internet era sobre amor. E amor, a gente pode falar sobre transformação, a gente pode falar sobre o poder interno, desperte seu poder, a gente já leu esse livro, né? Poder Sem Limites. E sobre motivação. Tem inclusive um livro que eu recomendo para todo mundo, chama Motivação 3.0, tá, gente? Do Pink. É um livro que divide, Paulo, as pessoas em 3 grupos. O grupo 1, ele é motivado só a necessidades básicas. É aquela galera que quer comer, quer um abrigo, quer ter estabilidade, segurança. Já o grupo 2 é aquele grupo que é motivado ou por punição ou por recompensa. Vocês vão conhecer aquela galera que só faz algo se ganhar alguma coisa com aquilo. Ou faz algo se ela perder alguma coisa se ela não fizer. Isso é recompensa e punição. E tem um terceiro grupo, Paulo, que é tipo nós dois e muita gente que você conhece por aí. O que é esse terceiro grupo? É a galera que é motivada por significado, masterização e autonomia. O que é significado, para quem está aí agora anotando? Significado é o que a gente aprendeu com Jesus Cristo.
Jesus ensinou pra gente que na vida a gente tem que buscar algo que é maior ou mais importante que a gente mesmo. Sua família, um propósito, saúde, educação. O que você vai fazer aqui na Terra que é mais forte que você mesmo? Quantas vidas você vai transformar simplesmente postando um conteúdo no seu Instagram? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o que a gente faz não é blogueiragem? É gerar transformação, poder e motivação. Eu costumo dizer, ô Gilberto, que quem não está construindo uma obra maior do que a própria vida, está simplesmente deixando a vida passar. Porque, cara, é impressionante, sabe? No começo, Gilberto, essa parada de propósito, essa parada de transformação, enquanto você ainda está construindo a tua vida, enquanto você ainda está pagando boleto de água, de energia, enquanto sua preocupação é pagar a prestação da casa própria, aí você acha que isso é uma conversa fiada. Mas quando você vai avançando em determinados níveis, você vai percebendo que desde o início, inclusive, você poderia ter sido movido por isso. Porque você acabou de falar uma coisa que vai adiantar a vida de muitas pessoas que estão nessa live. Eu vejo um monte de pessoas loucas atrás de encontrar o propósito. E eu adianto uma coisa para elas. Eu falo, o Gilberto acabou de falar uma coisa aqui. Gilberto, tem um exercício que eu faço dentro do Meta HP que eu chamo de... Eu vou fazer ele, inclusive, no desafio do hábito, que começa semana que vem. Que são 7 níveis de porquê. Eu pergunto à pessoa, por que você está fazendo isso? E aí ela vai e responde. Aí ela começa aquelas respostas prontas que ela aprendeu na internet, que ela aprendeu no livro tal, no livro B. Aí eu vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto, vou para o quinto. Cara, quando chega lá no 7, todo mundo acaba na família. É impressionante. Então, assim, se você ainda não sabe por que você está fazendo alguma coisa, por que você deve fazer isso ou aquilo outro, dê uma olhada nas pessoas que estão ao seu redor, dê uma olhada nos olhos dos seus filhos, nos olhos dos seus pais, e você vai ter encontrado algo pelo qual lutar. Todo mundo precisa de uma coisa pela qual lutar. Gilberto, o que por exemplo, te motiva? Posso te contar uma coisa sobre isso aí? Mano. Ó, sabe por que muita gente não faz o que nasceu para fazer? Ou não é o que nasceu para ser? A maior mentira de todos os tempos. Vou contar para vocês. A maior mentira de todos os tempos não é aquela que a igreja, que a escola ou seus pais contaram para você. A maior mentira de todos os tempos é aquela que você fala para você todos os dias. Sabe qual que é, Paulo? É aquela frase assim, ó, eu não consigo. O cérebro humano é a tecnologia mais sofisticada do universo. A gente é capaz de aprender o que a gente quiser. Basta ter o método certo e estar conectado às pessoas certas. Agora, toda vez que você fala a palavra eu não consigo, se você ganhasse 10 dólares, você já estaria bilionário uma hora dessa. Da mesma forma que se toda vez que você falasse eu não consigo... Falei um pouquinho para vocês então. Falei um pouquinho aí. Gente, estabiliza ali no Gilberto, eu vou pedir para você aqui, ó, pegar esse aviãozinho e mandar pelo menos para 10 pessoas, porque esse assunto tá pesado, fala a verdade. Já tem gente chorando aqui, ó, no meio da live. Então, manda pelo menos aí para 10 pessoas, se tiver fazendo sentido para você. Mário Machado tá na live aí com a gente, Vitória Sadovski. Vamos lá, acho que galera voltou top aí, né, Paulo? Voltou. Então vamos lá. Se toda vez que você falasse eu não consigo, você ganhasse 10 dólares, você já estava rico. Da mesma forma que se cada vez que você falasse eu não consigo, você aprendesse alguma coisa, você também já estava bilionário uma hora dessa. Então vamos deixar um desafio para todo mundo aqui, Paulo. Toda vez que a gente citar a frase eu não consigo, a reação primária não é desistir. A reação primária é vou pesquisar ou no Google ou no YouTube uma forma de fazer isso aí. Daí você vai notar por que eu e o Paulo, a gente faz conteúdo. Meu irmão aqui, ó, mais novo, tá me ajudando a encaixar o celular. Tá dando um oi aqui. O pessoal aqui. Fala, Rei do Hábito. E aí, garoto? Você tá aí na área? Marcos Paulo, bravo dos lançamentos digitais aí, ó. Valeu. Então, vamos lá. Você vai notar por que eu e o Paulo gravamos vídeo, postamos vídeos todos os dias. Porque a maior riqueza do ser humano, gente,
não é essa parada de produto, dinheiro, mercadoria. Chama-se sabedoria. Quando você pegar que sabedoria é o que o ser humano mais valoriza, e sabe como é que eu descobri isso aí, Paulo? Tem muita gente que fala que o segredo de sucesso é o networking. Você tem que não sei o quê, se conectar não sei quem, não sei mal o quê. Você me conhece um pouquinho mais, você sabe que eu sou o cara mais tímido e introvertido da face da terra. Só que é impressionante como o povo vai atrás de mim. O povo fica correndo atrás de mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô lá em Goiânia, quietinho, lá no meio, minha casa chama no meio do mato. E o povo fica indo atrás de mim. Eu falei, o que que esse povo tá indo atrás de mim, gente? E de repente eu vejo, eu conheço esses caras tudo grandes, esses caras mais foda, o Paulo, Marquinhos, o Pablo, os caras tudo. Como é que eu conheci esse povo todo? Foi construindo networking? Não. Foi primeiro gerando resultado para mim, sendo uma pessoa de resultado, me tornando uma pessoa interessante. Quando você se torna uma pessoa interessante, outras pessoas querem se conectar a você. Então não adianta você pensar que você vai mudar para São Paulo, vai mudar para Alphaville, e lá você vai fazer uma rede de relacionamentos incrível, vai ficar uma pessoa super rica. Não vai. Você tem que ter o sítio aqui dentro já. Você tem que ter a terra para que a semente plante, prospere e vire uma floresta. Toda floresta precisa de uma semente para começar. Mas precisa da semente. Se não tiver semente, não vai. E sabe o que é a semente, Paulo? É a sabedoria. É o conhecimento. É o conteúdo que está guardado aí dentro. Não é o dinheiro que está no seu bolso. Engraçado, Gilberto, que me conecto muito com o que você está falando. Quem me conhece sabe que eu ando com livro. Acho que às vezes até quando eu vou para o banheiro cagar, eu levo o livro. E as pessoas ficam meio que revoltadas comigo, né? Paulo, você já passou 17 vezes em concurso. Paulo, você já não sei o quê, não sei o quê. Papai fala, cara, é porque livro, para mim, eu tenho um sentimento. Se o cara falar assim para mim, tem alguns livros que eu tenho aqui, minha esposa sabe. Eu tenho muito mais ciúme dos meus livros do que dos carros. Carro, Gilberto vem aqui, pô, vamos dar uma volta aqui. Vai, moço, não sei o quê. Agora, livro, esses dias eu cheguei aqui, eu dei um livro pro Gilberto. Só que, na sequência, eu já cheguei na minha esposa e falei assim, amor, compra esse livro, pelo amor de Deus, porque eu dei que era pro Gilberto. Pelo amor de Deus, amanhã eu tenho que estar aqui. E no outro dia chegou aqui. Mas o que eu aprendi ali, mais ou menos com 16, 17 anos? Eu falei, cara, se eu estudar, se eu tiver conhecimento, conhecimento é sinônimo de poder. E é um poder que eu posso utilizar para o mal ou posso utilizar para o bem. Aí a escolha vai ser minha. E é impressionante, Gilberto, qualquer pessoa na face da Terra, depois do Google, você consegue gerar alguma coisa diferente de conhecimento para ela se você passar 30 minutos na frente do Google. Só que as pessoas se aprisionam, elas ficam o tempo todo de story em story, não aprende a assistir nada do começo ao fim. Esses dias apareceu um link patrocinado para mim de você fazendo um anúncio de um curso. E aí primeiro veio um vídeo de 5 minutos, depois veio um vídeo de 7 minutos, depois veio um vídeo de mais ou menos 12 minutos. Cara, eu tava tomando banho, era meia-noite, e adivinha o que eu fiz? Fiquei assistindo a cacete do vídeo até o final, inclusive os três vídeos. O primeiro, você manda cadastrar no e-mail, eu fui lá, cadastrei, aí para liberar para assistir os outros 2. E aí eu falei, por quê? Porque, cara, para você fazer aqueles 5, depois 7, depois aqueles 15, eu falei, meu amigo, aqui tem mais de 30 anos de conteúdo. Aqui tem química, aqui tem um cara por trás de 16 mil aprovações em medicina, aqui tem um cara por trás. Eu falei, cara, se eu for buscar tudo isso aí reunido num único lugar, eu vou ter que estudar muitos livros, porque tem conteúdo, Gilberto, que às vezes eu fico, 8 horas preparando. Aí eu entrego em 30 minutos para as pessoas. Então, quando eu vejo um conteúdo que está sendo entregue de qualidade, eu paro, não interessa, e começo a assistir, mas eu gosto de assistir assim, do começo até o fim. Porque isso é que muda o jogo, porque a pessoa começa a ligar os pontos. Porque o interessante não é só ver os números, Gilberto, é saber o que fazer com os números. Sim. E, Paulo, eu acho que chegou a hora da gente revelar para todo mundo, a gente que tem estrada, qual que é o grande segredo? Quais são os livros? Quais são os cursos? Não, não é isso. Eu vou te contar qual que é o grande segredo da sabedoria e que faz tanta gente crescer. E eu vou te mostrar o caminho, tá? E elas talvez não saibam, por isso que elas têm que se esforçar demais. A gente que sabe, a gente entrega aqui de bandeja. Inclusive o seguinte, se você conhece alguém agora nessa época de pandemia, que está passando por alguma situação financeira difícil. O que é financeira?
Trabalha, foi despedido, reduziu o salário, algo do gênero, você vai encaminhar essa live agora. Pessoas que estão passando por problemas financeiros. Vamos passar aqui para elas alguns segredos que podem ajudar a construir um potencial de ação. Escuta uma coisa, a gente não pode ficar prometendo por aí que vai deixar o povo rico. O que a gente pode é ensinar um potencial de ação. É uma sementinha que estava faltando, tá? Quais são os livros e as pessoas que eu mais me conectei, que me geraram mais resultado na vida? Eu chamo de os 4 cavaleiros do Zodíaco. Sócrates, Platão, Aristóteles e Salomão. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, eu aprendi principalmente sobre o comportamento humano e sobre comunicação. Anota aí, ó, eu preciso de cocô. Cocô, professor, o que seria cocô? Cocô é entender de comportamento humano e entender de comunicação. Tá. Desses 4, depois que você aprendeu isso, eu vou te dar um outro grande segredo. Bíblia. Bíblia, Paulo, é uma leitura sagrada. Tem muita gente que hoje em dia não dá tanto valor à Bíblia porque a Bíblia foi produzida demais. Aí tem tanta Bíblia sobrando que a galera não dá mais valor à Bíblia. Mas deixa eu te contar uma história. Em 1524, tinha um cara chamado de William Tyndale. Ele era lá de Londres. Sabe o que o William Tyndale fazia? Ele ganhava dinheiro para transcrever as escrituras sagradas. A Bíblia, naquela época, não era traduzida para o inglês. Ele pegava do hebraico, traduzia para o inglês e vendia no mercado negro lá de Londres. Ganhava uma nota vendendo Bíblia. E por que os caras mais ricos lá de Londres compravam as Bíblias? Porque eles sabiam que eram escrituras sagradas. Ali dentro existiam segredos, passo a passo, mecanismos que se eu aprendesse, eu destravaria qualquer coisa aqui na Terra. E de fato, quem aprendeu tudo que está ali, consegue dominar aqui na Terra. E construir uma nova geração para a família, para o mercado e para o mundo. Portanto, você que está me vendo agora, eu preciso que você construa um hábito de leitura. E se eu puder te indicar o melhor livro de neurociência que existe, chama-se Bíblia. Se quiser começar por Provérbios, pode até começar. Mas é importante que você comece pela história de criação, para entender de onde veio. Mas se quiser começar de Provérbios, pode começar. E um outro grande segredo também que eu peguei, que esse aí não foi ninguém que me falou, Paulo. Isso aí eu aprendi na marra. Que o autoconhecimento, ele é mais importante que o conhecimento. Eu vejo que muita gente que está aqui assistindo a gente agora, e que fica passando de live em live, curso em curso, está atrás de conhecimento. Mas eu vou te explicar uma coisa, que é a teoria do chaveiro. O conhecimento, ele é uma chave. E ele serve para abrir alguns cadeados que estão aí dentro. Você assiste uma live, é uma chave. Mas aí você tenta abrir, não abre nada aí dentro. Aí você assiste outra, aí você faz um outro curso, aí você muda para uma cidade. Quando é fé, a pessoa passou 20 anos pulando de galho em galho, para lá e para cá, e não aconteceu nada na vida dela. Aí, de repente, ela pega uma chave. E quando ela acerta e o cadeado abre, uma porta, se abre, ela começa a entrar, prosperar, ela não sai mais nunca de uma curva de crescimento na vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se você primeiro conhece o cadeado, você vai para o mundo buscar a chave certa. Agora, se você não sabe qual que é o cadeado que está te travando, você fica de galho em galho procurando a chave. Primeiro, se conheça, autoconhecimento, para depois buscar no mundo qual que é o conhecimento que vai encaixar aqui, vai abrir, tudo vai acontecer. Perfeito. Gilberto, inclusive, eu costumo mostrar sempre para a galera que a minha base começou na Bíblia. Saber que, apesar de eu ter lido bastante livro na minha vida, o primeiro livro que eu vi de capa a capa foi a Bíblia. Na verdade, o conjunto, né, os 66 livros, os 39 do Velho, os 27 do Novo. Eu, inclusive, vou dar uma dica para a galera aí, para você que nunca leu de capa a capa. 5 capítulos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, é o que eu fazia. Eu li em 3 meses. Aí depois eu comecei a fazer aquelas leituras de revisão, que é onde, de fato, você consegue interpretar e começa a brincar. E, cara, é impressionante, né? Galera, hoje vi aqui, ó, muita gente estudando Provérbios,
muita gente estudando. Algumas pessoas também falaram aqui que às vezes dá uma passadinha ali por Gênesis, mas a compreensão do todo, esse overview, é algo que faz muita diferença, né? Quando você consegue perceber que Mateus tinha uma visão sobre Cristo, Marcos tinha outra, Lucas tinha outra, João tinha outra, e aí você começa a passar por isso, você consegue, inclusive, enxergar como que existem perspectivas de olhar para o ser humano. Inclusive a dele próprio, que você acabou de falar sobre o autoconhecimento. E é por isso, Gilberto, que tem uma coisa que eu falo quando nós estamos falando da primeira chave do hábito, que é a clareza. Tudo começa por ali, na clareza, porque aí eu falo, quais são os seus hábitos atuais? Eu mando o cara fazer 3 colunas. E aí o cara tem que colocar para mim os hábitos atuais que ele tem que manter, os hábitos atuais que ele tem que esquecer, e os hábitos que ele não tem, que ele tem que instalar. Eu chamo de MEI. Hábitos atuais para manter, hábitos atuais para esquecer, hábitos para instalar. Porque assim, Gilberto, o pessoal olha a minha folha do hábito e fala, esse Paulo é doido. 838 dias seguidos correndo, 388 dias de conexão com os filhos, 641 dias fazendo momento grave, 770 dias de leitura de livro, 600 e tantos dias estudando inglês e alemão. Só que a verdade, Gilberto, é que primeiro eu pergunto, onde eu quero chegar? Onde eu quero estar em 2021? Com quem eu quero me conectar? E depois de me fazer essas perguntas, aí eu falo, agora, quais são os hábitos que eu preciso? Aí, a partir disso, eu estabeleço os hábitos que eu vou instalar. Ou seja, os meus hábitos têm propósito, eles têm finalidade. Então, quando essa galera que está aqui, começar a entender por que ela está fazendo, por que ela quer instalar determinados hábitos, aí não tem como parar. Porque assim, Gilberto, muitas pessoas falavam assim para mim, Paulo, mas por que você quer enriquecer? Por que você quer prosperar? E eu poderia contar uma história bonita, mas a verdade é que tudo começou no dia que eu levei meu filho no hospital da Ceilândia. Era mais ou menos meia-noite, ele estava com bronquite asmática em crise. E aí você olha para o teu filho 1 ano, 2 anos, desse jeito, você fica desesperado. Esperei mais ou menos 4 horas, 5 horas, ninguém apareceu. Quando apareceu, falou que não tinha médico e que não tinha equipamento. Cara, naquele dia eu saí daquele hospital jurando que ou eu prosperaria, ou eu ficaria rico, ou eu morreria tentando. Cara, ou seja, não era por mim, era pela pessoa que estava ali diante de mim, que eu precisava, que eu entendia que eu tinha que fazer por ela. Então, porque a gente sempre quer, a princípio, imaginar que é por nós. Mas quando a gente faz pelo outro, é muito doido. Porque antes, Gilberto, eu tinha metas, é sério, eu colocava assim na parede, falava, cara, ó, eu quero fazer 1 milhão, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Hoje, uma das metas principais que eu tenho para esse ano eu falei ontem, é criar um hospital, eu chamo de H557, que é o horário que eu faço a live das manhãs, né? Um hospital contra o câncer infantil e que depois vai descambar para outros locais. Começou com uma visualização de manhã na live das 5h57 e o negócio já está criando rumo. Inclusive, parte do que o CPM fatura esse ano já está destinado para esse hospital. Não sei onde vai ser, não sei quantos médicos vai ter, mas ele vai acontecer. Então... Eu acho que esse aí merece o coração. Muito bom. É do coração aí. Parabéns. E me diga uma coisa, Gilberto. Uhum. Cara, quais são os hábitos, sério mesmo, assim, porque assim, você não levantou 1, 2, 3, você levantou uma geração de aprovados em medicina. Só que depois disso, você criou um modelo que começou em Goiânia, que começou a espalhar pelo Brasil e eu tenho certeza que não vai parar. Só que depois disso, é engraçado que você começou também a postar tanto conteúdo de qualidade nas redes sociais, que hoje eu vejo as maiores autoridades do mundo digital, você está ao lado de uma delas aí, que é o Marcos Paulo, mas também tem o Pablo Massal, tem o Paulo Vieira, que eles fazem a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Ó. Você começa a falar, aí minhas costas começam a doer, porque eu encurvo para frente assim, ó, e começo a ouvir. Porque você fala baixo, eu acho que é para provocar, para encher o saco, para a gente vir para frente assim. É um costume. As pessoas que eu estou escutando. A mesma coisa. O Pablo falou assim, não, isso é a estratégia de dominação dele. Mas não é timidez mesmo.
Só que assim, mas eu vejo que é muito do seu natural. Quando eu te conheci lá atrás, há 2 anos, quando muita gente ainda não te conhecia, você era a mesma pessoa que eu vejo hoje. Extremamente estudioso, apaixonado manhã, tarde e noite por sabedoria. Mas o que você pode passar para essa galera aqui, Gilberto, que está por trás disso? Você falou já da sabedoria, você falou dos 4 livros, mas você é cheio dos acrônimos, você gosta de mnemônicos tanto quanto eu. O que você pode passar mais para essa galera aqui, para elas aplicarem? Inclusive, para fazer o pessoal ficar com as costas doendo. Eu vou até ficar para trás aqui, eu não quero nem saber o que você vai falar, vou ficar assim. Tá. É assim, Paulo, eu li um livro lá atrás, há muitos anos atrás, tá? Chamava Mais Esperto que o Diabo, que eu acho que muita gente que deve conhecer. Daí eu percebi que os hábitos negativos que construíam os resultados negativos. Daí o diabo que ele fala lá é uma metáfora, tá? Para você entender o que são os seus pensamentos negativos e eles que moldam seus resultados. Daí eu lembro que eu criei a grande viagem do hábito, que isso aí não está em livro nenhum, tá? Mas enfim, foi uma forma que eu tive de entender o que é um hábito. O que é a grande viagem do hábito? Imagina que a gente vai pegar um barco bem grande e vai começar agora uma viagem nesse barco. E esse barco está bem ali, paradinho. E eu vou até ele, entro nele e vejo que esse barco não está saindo do lugar, porque esse barco está ancorado. Existe uma âncora segurando aquele barco. E essa âncora no nosso mundo chama-se medo. O medo, ele é uma trava que te impede de fazer aquilo que você deseja fazer. Que impede você de ser quem você nasceu para ser. O medo e o desejo, eles têm uma linha tênue. Às vezes, aquilo que você deseja muito, você também tem muito medo. Quer ver? Te dar um exemplo disso. Eu tô lá com 18 anos de idade, minha esposa tá aqui, um beijo, meu amorzinho, tá assistindo, e de repente eu tô ali numa boate com meus 18 anos de idade, e eu vejo minha esposa ali linda e maravilhosa. Ela não era minha esposa ainda, mas ela tá lá maravilhosa na minha frente. Eu falei, gente, que mulher linda, eu quero muito namorar com essa mulher. E de repente eu crio um desejo animal. E eu vou em cima dela e vou chegar nela. Mas quando eu vou, pô, parece que meu pé trava. Eu não consigo sair do chão. Parece que passaram super bonda no meu tênis e eu não consigo sair. Existe um desejo, mas ao mesmo tempo existe um medo. Quando que as coisas começam a acontecer na sua vida? Quando você coloca o medo abaixo do desejo. Se você consegue aumentar o desejo por algo acima do medo que você tem, você faz. Mas se o medo de fazer alguma coisa for maior que o desejo, você não faz, você fica parado. Daí uma forma que eu tiro essa âncora do medo de mim é pensar em todos os benefícios que eu vou ganhar fazendo aquilo. Daqui 10 anos, qual que é a casa que eu vou morar, o carro que eu vou ter, qual é a casa que eu vou dar para o meu pai, para minha mãe, porque eles são separados, tem que dar uma casa para cada. Qual que é a educação, qual que é a escola que eu vou conseguir dar para os meus filhos. E um pouquinho mais alto, qual que é a diferença que eu vou fazer para o mundo? Existem 3 níveis de missão. Tem gente que tem missão nível 1, só quer saber de si. Quer comprar um carro bom, uma casa boa. Missão nível 2 é aquela pessoa que quer melhorar a vida dela e das pessoas ao redor dela. Agora, a missão nível 3 são aquelas pessoas que querem mudar o mundo. E não existe missão certa ou errada. Mas você tem que ter uma missão aqui na Terra. E é isso que vai te fazer superar seus medos. Então, número 1 é perder a âncora. Caso contrário, esse barco não vai começar a viagem. Tiramos a âncora do medo. Qual que é o segundo passo para fazer essa viagem? Todo barco, ele precisa de um destino, Paulo. Esse destino é onde a gente quer chegar. É igual quando você vai pedir um Uber. É igual quando você vai colocar no Waze. Ele quer saber onde você quer chegar para te mostrar o melhor caminho. Então a pergunta é, você sabe onde você quer chegar? Você tem a fotografia do destino final muito bem desenhada? Cria lá no seu quarto um mural de sonhos. Escreve. Prega uma imagem. Eu lembro quando eu era mais novo, eu queria ser dono de escola, né, como eu sou hoje. Eu lembro que eu preguei a fotografia do Digênio. O Digênio é um diretor da Rede Objetivo. Eu preguei um dia eu pensei demais em Brasília, porque ele foi um cara violento dos concursos também, sabia, Gilberto? Pois é. E eu tinha 14 anos na época. Então, era aquilo que eu queria ser. O cara era uma inspiração para mim. Todo ser humano precisa de inspirações. Então, onde você quer chegar? É o alvo. Isso vai definir sua rota. Depois que eu tirei a âncora do medo e sei o destino final, vem o terceiro. Quando o barco está lá no alto mar já, Paulo, muitas ondas e tempestades vão aparecer. E a onda, de repente, bate no mar, pá, parece que vai destruir o barco. Destruir. A mesma coisa acontece na nossa vida.
Quando a gente está na direção de um destino que a gente quer, de repente acontece um problema, você se frustra com alguém, vem uma crise. Só que o barco, ele sabe, ele não vai desistir por conta de uma onda grande que bateu nele. O propósito dele é navegar e vencer aquele mar. Mas o que faz um barco vencer uma tempestade ou uma grande onda dessa que bate nele? É a tripulação que está lá dentro. São as pessoas. É a capacidade das pessoas de lidarem com esses momentos de adversidade. No nosso caso, Paulo, primeiro, a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional. E segundo, as pessoas ao nosso redor contribuem ou atrapalham para isso. Se você só tem gente negativa ao seu redor, no primeiro probleminha que você tiver, essa é a primeira pessoa que vai te desqualificar. Vai falar assim, tá vendo? Falei para você não fazer, por isso que deu errado. Tá vendo? Eu falei que você não ia dar conta, que você não tinha capacidade, por isso que deu errado. Aí quando você fica escutando essas pessoas, acaba que tudo dá errado mesmo. Agora quando tem um outro tipo de pessoa ao seu redor que fala assim, ó, parabéns, isso aí não foi um erro, isso aí foi um aprendizado. A gente não erra, a gente evolui. Quando você cai, o que você está fazendo não é se machucar, mas é aprendendo novas formas de se levantar. A dor pela dor, Paulo, não muda o ser humano, mas a dor pelo aprendizado, sim. Então, nos momentos de onda e tempestade, é importante que você tenha uma influenciosfera positiva. O que é influenciosfera? É a sua esfera de influência de pessoas. Pessoas positivas vão construir em você um comportamento positivo e, por consequência, resultados satisfatórios. E o último elemento dessa viagem, Paulo, depois que a gente tirou a âncora do medo, depois que a gente escolheu o destino final, depois que a gente colocou a tripulação certa ali dentro, tem o odômetro. Alguém aí sabe o que é odômetro? Quem souber, coloca aqui nos comentários. Um carro, por exemplo, um carro tem um velocímetro, que vai medir a velocidade, e tem um odômetro. O odômetro, ele mede a distância percorrida. Se eu estou com um barco ali lá no meio do mar, eu preciso saber quanto que eu estou andando. Se a pessoa hoje, Paulo, se esforça pra caramba, mas ela não consegue ter PPPs, que são percepções de pequenos progressos, ela se desmotiva. Ela começa a perder o engajamento naquela tarefa. É isso que a gente ensina para os nossos alunos, é isso que você tem que buscar na sua vida. Tudo que você fizer, não coloca uma meta muito grande para alcançar, coloca metas pequenininhas. Porque à medida que você vai batendo essas metas pequenininhas, você vai tendo percepções de pequenos progressos. Daí você vai dormir à noite com uma sensação de orgulho, querendo que acabe logo aquela noite para amanhecer e você começar tudo de novo, porque está dando certo. Agora, se você é estudante de concurso ou de vestibular, você quer estudar um planejamento de estudos. Aí você coloca 6 matérias por dia para estudar. Só que nenhum dia na sua vida você conseguiu estudar nem 4. Então é claro que você não vai conseguir bater as 6. Aí sabe o que vai acontecer? Todos os dias você vai dormir frustrado. Sua cabeça vai encostar no travesseiro assim, vai pesar tanto sua consciência, que você vai acordar mal no outro dia. Depois de 3 semanas você quer desistir. A gente precisa de pílulas dopaminérgicas. A gente precisa de sensações de resultado positivo para criar momento. Então, qual que é a regra básica da meta? Começa pequeno, pensando grande e cresce rápido. Começa pequeno, pensando grande e cresce rápido. Lembra que para malhar você não precisa se matricular numa academia ou contratar um personal. Pega a sua sandália mesmo e vai dar uma volta no quarteirão. Você tem que diminuir a energia de ativação da parada para você começar. Daí depois que começou também, o Paulo sabe, vira 520 dias correndo igual um doido, inclusive dentro do quarto. Quando ele está num apartamento, num hotel, o bicho corre dentro do quarto. Isso é quase que uma insanidade. É acima de um hábito. Mas tudo bem. Ô Gilberto, mas sabe o que acontece? Eu digo que tem 5 chaves sagradas para a instalação do hábito, que é a clareza, atratividade, facilidade, recompensa e motivo. Quando eu falo de facilidade, eu mostro que existem 5 táticas avançadas para que a pessoa possa tornar o hábito fácil. Uma delas é, esteja sempre a 120 segundos da execução do hábito. Porque o grande problema não é a execução do hábito, é a preparação. Algumas pessoas assustam quando eu mostro para elas o meu mapa do hábito. Mas o grande detalhe é que os 18 hábitos que eu mostro ali, eu executo em mais ou menos 2 horas e meia. Mas qualquer pessoa normal que não conseguiu tirar o tempo de preparação para depois executar, ela vai ter que fazer em 7, 8 horas.
Mas como eu faço uma coisa que eu chamo de empilhamento de hábitos, cara, quando eu termino um hábito, eu já sei o hábito que eu vou fazer na sequência. Então, por exemplo, se eu vou correr e eu já sei que eu vou estudar inglês, então eu já vou com o AirPod, eu já vou ali com o meu fonezinho e já vou escutando inglês. Então, nesse caso, inclusive, eu faço o que eu chamo de empacotamento de tentações. Porque assim, Gilberto, tem muita coisa que não dá para fazer ao mesmo tempo, como assoviar chupacana. Eu nunca consegui, dizem que banguelos conseguem. Mas assim, por conta disso, algumas pessoas acham que tudo que é feito da forma do multitarefa não funciona. Mas, por exemplo, correr e estudar, você, por exemplo, que é um dos maiores preparadores do Brasil, pessoas que estudam para medicina, sabe que é até recomendável, porque existem algumas substâncias que são liberadas a partir da atividade física. Então, assim, voltando ali dos 120 segundos, é o seguinte, cara, por que o meu hábito da corrida eu consegui executar esses dias todos? Porque você já viu, eu corro com calça, eu corro de chinelo, eu corro dentro do quarto, dentro do outlet em Las Vegas, eu corro dentro do condomínio, na academia, fora da academia, porque a corrida é muito tranquila. Eu vejo um monte de gente querendo instalar o hábito da atividade física, aí vai para a bicicleta. Bicicleta, para mim, é uma das piores para você começar. Porque, geralmente, bicicleta, você precisa de outra pessoa para ir junto. A galera não gosta de ir sozinho. Segundo, a bicicleta, geralmente, vai tirar um pouco de dinheiro do bolso do cara. Terceiro, você precisa de condições quase que perfeitas para você andar de bicicleta. Então, parece simples. Mas o grande problema do hábito, Gilberto, não está na execução. As pessoas acham que elas são ruins de execução. Mas, na verdade, elas são ruins de preparação. E quanto mais elementos você tirar, melhor. E o detalhe é que quanto mais a pessoa não está... Gilberto, você passa muito por isso, aconselhando alunos. O cara está lá há 1 ano, 2 anos, 3 anos sem estudar. Quando ele quer voltar, ele quer estudar só meia hora por dia, Gilberto? Não, eu quero estudar até... Professor, eu quero que o senhor monte um cronograma para mim. Eu estou aqui disposto, eu vou dar a minha vida. Você pode botar 14 horas, pode botar 16 horas. Ele já quer começar desse jeito. Só que aí o cara consegue 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, e depois, o que acontece com o cara? O cara desanima. Aí, se ele não tiver uma coisa que eu falo que está na atratividade, que é um grupo, porque os seus alunos, Gilberto, eu já percebi que eles conseguem ficar durante muito tempo focados, fazendo a mesma coisa, porque eles têm uma coisa que é muito poderosa. Que não existe muito essa coisa no mundo, por exemplo, dos concursos. Eles têm um ecossistema dentro do qual eles estão. Eles devem estar sentindo muita falta do copy nesse momento. Porque, cara, uma coisa é você ficar 14 horas imerso quando você está ali com um bando de louco que está na mesma direção. Outra coisa é você estar dentro de casa e aí, de repente, você está estudando, aí o pessoal que está na tua casa acha que você é vagabundo, na verdade, né? Você está estudando, lendo livro. A gente passa muito por isso, né, Gilberto? Enquanto tem os primeiros resultados, a pessoa, não, o que você está? Estudante. Estudante, sinônimo de vagabundo. Sim. Depois que o cara passa em medicina, passa em cartório, aí a coisa muda. Então, a minha sacada para a galera é a seguinte. Cara, facilidade. O que você pode fazer para você executar o hábito que você quer em menos de 120 segundos? Em menos de 120 segundos. O que você pode fazer? Como é que você pode estudar o inglês, se você quiser, agora em menos de 120 segundos? Como é que você pode executar o hábito da corrida em menos de 120 segundos? É isso que você precisa fazer. Se eu vou ligar a live aqui, Gilberto, é rapidinho, porque eu já preparei. Agora, para a galera que está começando aqui, o grande problema não é nem a execução da live, é o que vem antes dela. Sim. O que eu vivi pessoalmente na vida e que os meus milhares de alunos já viveram, Paulo, aqueles que passaram, aqueles que não passaram, no meu 3º ano, você sabe um pouquinho aí, eu estudava 12 horas por dia. Uma vez um diretor de escola falou assim, para você passar na UNB, você tem que estudar mais que todo mundo da escola. Eu falei, então tá bom. O pessoal estava até meia-noite e eu estava até 2 horas da manhã, só de raiva. Só que não tem como você estar de 2 da tarde às 2 da madrugada naturalmente. Daí foi onde eu entrei naquele mundo que é quase sem volta. Comecei a tomar 1 garrafa de café por dia, depois na outra semana 2 garrafas, depois era café com pó de guaraná, café com pó de guaraná e cápsula de cafeína, até que eu comecei a tomar remédio mesmo para ficar acordado, Ritalina, esse monte de coisa que a galera ouve por aí. O que acontece é que eu tive um princípio de infarto, fui parar no hospital, fiquei 33 dias internado, emagreci 11 quilos e eu literalmente quase morri de tanto estudar. Por quê?
Porque falam sempre pra gente que você tem que sentar a bunda na cadeira, estudar até a bunda ficar quadrada, tem que estudar até chorar lágrima de sangue. Ou seja, o foco da galera é só no quanto, é só no esforço. Sabe uma coisa que eu entendi, Paulo? Eu lidava com a galera de medicina. A galera de medicina já é uma galera muito esforçada. Eu percebi que esforço, lá no alto nível, não é um diferencial. Eu percebi que disciplina não era mais um diferencial, porque todo mundo já estava pra caramba. Todo mundo. Daí que eu Cartório é a saquei mesma coisa. que não era sobre disciplina só, era sobre método também. Não era sobre quanto você estudava, era quanto, quando, onde, por onde, o que e como. Daí que surgiu os 6 KPIs que eu ensino para eles. Não adianta só focar em 10 horas por dia se o método que você está aplicando está errado. Você vai estudar pra caramba, daqui 3 semanas você vai esquecer. E qual que é o grande segredo da disciplina? Todo mundo que está aqui agora, que está precisando de disciplina, fala até assim, ó, eu recebo. Não sei se é assim aqui em São Paulo, mas lá no Goiás é assim. Quando vai falar uma coisa boa, né, vai falar, eu recebo, pode mandar. Sobre Aproveita disciplina. e manda aviãozinho, viu, gente? Que o Gilberto está compartilhando agora é pesado. Manda aviãozinho aí. Já tem 20 minutos que vocês enviaram. Manda pelo menos uns 10 aviãozinhos aí, vai. Eu acredito que a disciplina é uma moeda de ouro, sabe? Eu acho que todo mundo precisava de ter um pouquinho dela. Então, eu acho que faz sentido. Se você é uma pessoa que gosta de contribuir assim como a gente, vai nesse aviãozinho aqui. Não precisa enviar para todo mundo, tá? Não é igual aquelas lives que fica, enfia, não precisa enviar para ninguém se quiser. Mas se tiver 3 pessoas que precisam de energia, de motivação, de disciplina para fazer aquilo que elas querem fazer, mas não estão fazendo, envia para elas. O segredo da disciplina, Paulo, é você saber equilibrar dever e desejo. O que é dever? É aquilo que a gente precisa fazer. Tem gente que fica querendo achar propósito em tudo. Ah, meu propósito por trás do trabalho. Ah, meu propósito por trás de tomar banho. Ah, meu propósito... Não é propósito, gente, é dever. Para de comer para você ver uma coisa, seu corpo vai morrer. É seu dever manter seu corpo vivo. Para de dormir para você ver uma coisa, você vai morrer. É seu dever dormir, comer, tomar banho. Imagina sua esposa lá aguentando você fedido daquele tanto. Gilberto, dever é tudo aquilo que eu tenho que fazer, às vezes sem amor mesmo. Você achar que você precisa de propósito para trabalhar, sabe qual que é o propósito maior para você trabalhar? É seu filho. É você chegar em casa e perceber que você tem que colocar comida em cima da mesa. É perceber que você vai chegar em casa e que você quer dar a melhor educação para seus filhos. Não é nada de espiritualidade isso não, gente. Isso é amor, isso é vida. Não tem propósito maior que o amor. É cuidar das pessoas que você ama. Isso é dever. Só que agora você tem que saber recompensar isso com desejo. Pô, terminou de fazer uma parada que era um dever, que não era muito prazerosa, no final se dá uma coisinha. O que é se dar uma coisinha? Escuta uma boa música. Assiste um pedacinho de uma série. Se você gosta de correr, vai correr. Gosta de dançar, vai dançar. Você tem que se premiar. Chama-se recompensa. Existe um neurocientista. Isso. Existe um grande neurocientista, Paulo, que ele chama Alan Snyder. E não adianta procurar ele no Instagram, porque ele não tem Instagram. Ele só tem PubMed. PubMed é uma plataforma que os médicos e cientistas publicam vários artigos sobre medicina. E lá ele fala sobre a gamificação cerebral, que é você saber montar uma duplicidade de cortisol e dopamina. Quando eu trabalho muito em atividade de dever, eu vou automaticamente aumentando o cortisol do meu corpo. Você sabe que é o estresse. Gilberto, estresse é bom ou ruim? Tem 2 tipos. Eu-estresse e de-estresse. O eu-estresse é bom. É o estresse positivo. É aquele estresse que faz você ficar ativo buscando as coisas. Agora, quando passa de uma certa concentração de cortisol, vira o de-estresse, que é um estresse negativo, que na verdade não te gera condição de fazer as coisas. Ele te para. Você fica paralisado. Você fica tão apertado por dentro. Você não consegue nem agir. E a natureza ela é rítmica. Sístole, diástole. Noite, dia. A gente precisa de equilíbrio. Então, quando o cortisol está crescendo, vai lá e neutraliza ele um pouquinho com dopamina. Se dá um prazer, se dá uma recompensa. Daí, chama princípio da neutralidade isso. Você não neutraliza ácido com mais ácido. Você neutraliza ácido com base. Assim como você não neutraliza ódio com ódio. Você neutraliza ódio com amor. Guerra com paz. E aí, Paulo, só uma lição que tem que ficar para todo mundo que vai casar. Quem é casado? Quem é casado até fala assim, eu sou casado para eu saber.
Quando sua esposa ou seu marido chegar assim, você que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você responder assim, e você que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você responder desse jeito, vai ter a Terceira Guerra Mundial na sua casa. Escuta uma coisa, princípio da neutralidade. Não neutralize ódio com ódio. Neutralize ódio com amor. Você que não sei o que, não sei o que. E você, que é a mulher mais linda que eu já conheci nesse universo. Vou morder essa barriga. Cara, quando eu faço isso, a minha esposa, ela se desconstrói, amolece toda. Ela tá aqui até assistindo. Um beijo, amor. Grava uma coisa. Nenhum problema pode ser resolvido na mesma frequência que ele foi criado. O nome disso é reação. Você tem que ser menos reativo e mais reflexivo. Os monges ensinam pra gente respirar 10 vezes. Pega essa aí, tá? O ciclo da raiva ele demora 7 minutos. Toda vez que bater alguma coisa em você, que você tiver aquele ódio, aquela raiva, aquela vontade de reagir, vai tomar banho. Porque depois de 7 minutos, a poeira baixa, seu sistema límbico vai se enfraquecendo, o seu córtex vai ligando de novo e você volta a ser um humano e deixa de ser um animal. Não, é muito importante, Gilberto, o que você está falando aqui, porque, veja só, eu tenho um grande... sabe, às vezes eu fico de saco cheio quando alguns caras aparecem aqui e falam assim, ó, você tem que ter pensamento de longo prazo, tem que ter um cuidado com isso. Na quarta chave da instalação dos hábitos, eu ensino para a galera sobre recompensa uma coisa chamada seja imediatista. Porque, Gilberto, veja só, o que as pessoas confundem é recompensa final com recompensa no meio do caminho. O cara não consegue, em 2 dias, ter a recompensa da aprovação em medicina, a recompensa do 1 milhão na conta, a recompensa da aprovação no concurso, a recompensa da mudança no casamento. Mas pelo ato que ele praticou hoje, pelo hábito executado hoje, ele já pode se recompensar. Tem pessoa que não percebe que eu me recompenso quando eu posto no story, que hoje é o dia 837, e aí de repente vem um monte de gente que fala, nossa, você é foda, você é isso, você é aquilo outro. Opa, recompensa imediata, eu estou sendo imediatista. Então, não é porque a sua recompensa do 1 milhão, a sua recompensa da aprovação vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, que você já não vai encontrar recompensas hoje. O que o Gilberto estava falando ali? Cara, você estudou 10 horas, vá para a tua série de Netflix, metrifica aquilo ali 30 minutos. Se você acabou de ter um dia imenso de trabalho, o que você vai fazer? Cara, o que você pode fazer hoje? Por exemplo, na minha métrica aqui, no meu mapa do hábito, eu queria até falar para a galera, Gilberto, que no link da minha bio, deixa eu mostrar para a galera aí, vocês que estão na live aqui, ó, vocês podem baixar o mapa do hábito, tá? Que foi, ó, eu metrifico aqui todas as áreas da vida. É aqui que eu metrifico até o sexo, viu, Gilberto? Então, ó, relacionamento emocional, como é que anda o seu sexo? Deixa eu ver aí como é que tá. Deixa eu ver, rapaz. Mostra aí pra gente. Essa parte aqui tá fechada. Eu acho que sexo é uma coisa interessante, sacou, de se falar. Tem muita gente que tem um tabu muito grande. E você vai notar que uma das coisas que eu tenho, ô Paulo, é que eu sou tão seguro que eu falo de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Eu não gosto de julgar alguém. Eu acredito que um cara, para ser juiz, ele tem que estudar demais num curso de direito, depois estudar demais para passar num concurso. Então, quem é a gente para ficar julgando a vida dos outros? Só que a gente tem que entender também que a gente é humano e a gente pode falar das coisas. Não precisa ficar mentindo para os outros. A pior coisa que existe é você ficar apertando uma coisa aqui dentro que você quer falar para os outros e não fala para ninguém. Eu tenho alunos lá na minha escola que eles sofrem de depressão por não poder compartilhar o que eles sentem com os pais, porque eles têm vergonha. Então, é claro que a gente não precisa aqui falar de sexo, é só uma brincadeira. Mas é só para te contar que, às vezes, você fica guardando tanta coisa podre dentro de você, e pelo fato de ficar carregando isso, sua vida inteira fica podre. Começa a soltar os podres da sua vida e para de ter vergonha das coisas. Você tem que aprender a ter auto-perdão, se perdoar pelas coisas e não mentir para você mesmo. Nunca. E Gilberto, e uma coisa que eu aprendi foi que, cara,
a importância de metrificar essas coisas, porque estava falando aqui do mapa do hábito, inclusive no sexo, eu vou dar uma métrica simples para a galera, tá? Apesar de aparecerem esses caras que se julgam os atores aí, uma métrica simples para sexo, tá, pessoal? Não pode passar de uma semana. Anota essa parada aí. Para você, uma vez eu estava fazendo uma live aqui com o Christian Barbosa. Tava brincando. Se você começar a falar disso, eu vou ficar vermelho aqui, hein? Eu vou sair dessa live aqui. Tá brincando, calma. Senão sai agora aquela mulher do Altas Horas lá. Né? Então, sua mulher vai baixar o mapa do hábito, vai colocar aqui no relacionamento e vai falar assim, amor, eu tava lembrando daquela live do Paulo e ele falou não sei o quê, de uma semana. Mas a gente pode aumentar esse negócio aí, como é que a gente faz? Amor, coloquei no despertador aqui, ó. Tá na hora. Tá na hora. Então, se eu só mostrar pra galera, Gilberto, que agora... Eu acho que você põe no despertador, Paulo. Você é do tipo que põe no despertador. Certeza. Cadê essa mulher pra falar não, mas, Gilberto, sabe qual que é a parada? É o seguinte, aqui eu aprendi que... Ó, deixa eu só mostrar pra galera aqui, ó. Que eu vou dar outra sacada aí pra você e pra tua esposa sobre sexo. 17 anos com a mesma mulher, eu tenho moral pra falar disso. Aqui na minha bio, no local que fala sobre mim no Instagram, tem um linkzinho azul chamado Desafio do Hábito. Você clica lá, pronto. Aqui, ó. Aí você gasta 15 segundos para colocar o teu e-mail aqui, colocou, aí você entra dentro do grupo do WhatsApp em 15 segundos e pronto. Lá tem o mapa do hábito para você acessar ainda hoje. E dia 30, 5h57 da manhã, começa 7 dias do Desafio do Hábito. Aí eu vou te ensinar a preencher todos esses detalhes aqui. Vai ser esse aqui, né, João? Tá, Desafio do Hábito. Tá tranquilo. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Diga. Se eu te desse a faixa de presidência do país por um dia, quais são as 3 coisas que você faria? Você só tem 24 horas, tá? Uhum. Você é o presidente do país. E você tem 24 horas para fazer o que você quiser. O que você faria? E quais os poderes que eu teria? Todos completos? Todos. Aí eu pergunto, ferindo a Constituição ou não? Ó, todo mundo coloca aqui nos comentários o que você faria. E vamos colocar uma coisa só para facilitar. Se você fosse o presidente do país por um dia, eu vou falar já o que eu faria, tá? Gilberto, tem a ver com sexo? Não tem nada a ver com sexo. É porque eu vi aqui um comentário de uma mãe e eu achei isso fundamental da gente falar, tá? Mas todo mundo, o que você faria? Eu queria escutar do Paulo aí também. Vamos lá. De imediato, sem dúvida alguma, meu pensamento automático já vem na educação. Só que eu pensaria em algo que fosse incisivo, não de forma aleatória. Não precisa falar nada mais. Nada. É educação. O grande segredo do crescimento de um país, gente, não está em pegar uma panela e ficar batendo na janela. Ruído não muda um país. O que muda um país chama-se instrução. Pelo fato do governo não estar fazendo, às vezes, a parte dele direito, eu e o Paulo, a gente está aqui para sanar um problema ou preencher uma lacuna. O mercado privado, o que ele faz é, às vezes, cumprir obrigações que o público não está fazendo. Só que a gente faz isso de maneira pública. Uma mãe acabou de perguntar aqui nos comentários assim, Paulo, por que vocês ficam entregando tanto conteúdo de graça? Número 1, para mim, isso não é nem 0,0000001% do que a gente sabe. E 2, quem diz que é de graça? A gente está sendo remunerado por isso. Sabe como? Você acha que a gente que estuda muito acha mais importante o dinheiro que a gente vai ganhar pelo que a gente sabe? Ou ver vocês todos participando de uma live dessa e falando assim, caramba, como compensou ver essa live? Caramba, que transformação que está fazendo na minha vida? Caramba, explodindo minha mente. A gente que é professor, a gente vive disso, gente. Então, é viciante, né, Gilberto? Não é remuneração, dinheiro, não é nada disso. A gente é pago sim por vocês, só que de uma outra forma. Quando você encontrar a sua zona de genialidade, que é unir aquilo que você é bom com aquilo que você ama, você vai notar que você vai começar a fazer tão bem uma coisa e as pessoas vão falar tão bem de você e as pessoas vão indicar tanto o seu nome
que chega uma hora que você vai parecer que é um gênio. Nossa, mas ele é um gênio. Não é. Ele só achou um ponto da vida dele que ele faz o que ele ama e o que ele é bom. Daí chega uma hora que não é mais sobre dinheiro, é sobre impacto. O segredo do sucesso é fazer as pessoas ao seu redor terem sucesso. Quando você pegar só esse segredinho aí, você vai ser a maior referência do seu mercado, independente do nicho que você faz parte. Então, só para responder essa mãe, o segredo está na educação. A gente tem que começar a instruir as pessoas. E você que até hoje fica olhando para o Paulo e também não abriu o seu Instagram, fica olhando para mim ou para qualquer grande cara da internet e não está fazendo isso, você está impedindo com que pessoas tenham vidas transformadas, porque você está sendo egóico, egoísta e guardando tudo aquilo que você sabe só dentro da sua cabeça. Tá cheio de gente por aí trancada dentro de casa, esperando alguém que represente ele, esperando alguém que grite aquilo que ele acredita. E você pode ser um líder desse movimento. Eu estava falando sobre isso hoje, Gilberto. Eu estava falando sobre isso hoje, uma frase que me marcou muito. Eu lembro que ela foi falada só para fazer as honras aqui pelo pastor Laudiair Guerra, lá do Gama, Brasília. Ele falou assim: tem muita gente morrendo com o que está sobrando para você. Então o cara vem aqui, ele assiste Gilberto, ele assiste Paulo e fala: cara, eu nunca vou ser desse tamanho, nunca vou fazer uma live assim, assado. Só que tem pessoas que estão nessa live aqui, Gilberto, que elas vão abrir uma live às vezes com 5 pessoas, com 10 pessoas, mas essas pessoas confiam mais nela do que em mim, do que em você. E ela tá perdendo tempo esperando primeiro ser grande para depois começar a fazer as coisas. Mas aquela historinha de que eu costumo fazer uma adaptação dizendo assim, ó: feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. As pessoas preparam, apontar e nunca tá fazendo. Então, assim, hoje mesmo, cada uma dessas pessoas aqui eu tenho estimulado. Você poderia abrir um grupo no WhatsApp para você colocar pessoas para participar do desafio do hábito que vai acontecer no dia 30. Porque assim, Gilberto, sabe o que acontece? Quando eu participo de alguma coisa que eu tenho que cuidar de outra, a minha responsabilidade é maior. Uma coisa é você estudar química para você, né, Gilberto? Mas quando você estuda química e você sabe que você vai passar essa informação para alguém que vai fazer um vestibular, aí você sabe que você não está estudando química para você. Você está estudando química para alimentar o sonho de uma pessoa que resolveu mudar a vida da família dela. Então, o que o Gilberto está falando é literalmente assim, algo poderoso. Parece um tema muito chulo, sabe, Gilberto? Uma das coisas que eu vou colocar no desafio é desafiar a galera mesmo, do 0 ao 1.000.000. Algumas pessoas vão querer fazer isso em 10 anos, outras em 5, outras em 3, outras em 1. Outras pessoas fazem em 1 mês, algumas pessoas fazem como você, em 1 dia. Mas assim, o que acontece, Gilberto? Não interessa quando a pessoa vai fazer. O que a pessoa não pode é ficar esperando as coisas acontecerem no meio da pandemia. O que as pessoas não podem é olhar para os filhos, olhar para a realidade e permanecer estática esperando o que vai acontecer. Então, o segredo da vida é o quê? Ação. Você está em constante ação. E é isso que a gente faz todos os dias aqui na internet para poder provocar essas pessoas. Nós estamos aqui para provocar. Augusto Cury fala: ninguém muda ninguém, mas que nós temos ferramentas poderosas para provocar essa mudança. Isso nós temos, e cada um de vocês que estão assistindo aqui também tem. Ô Paulo, e eu adoro ler livro só para discordar dos livros. Porque eu não fico recebendo tudo que está no livro, muito pelo contrário. Que eu já li tanto aí na minha vida e já aprendi tanta coisa, que tem coisas que eu discordo. Uma delas é: foca numa parada até conseguir. Existe uma diferença de foco e teimosia. Teimosia é quando você está canalizando sua energia e seu tempo para o alvo errado. Quando você sabe que o que você está fazendo está no sentido errado, o alvo não está alinhado com o seu autoconhecimento, com aquilo que você ama, se você continuar insistindo naquilo, isso é teimosia. Foco é quando você sabe que o destino final é o certo para você, vai te fazer bem. Daí você coloca todo o tempo e energia até conseguir. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. E uma coisa que eu percebi, Paulo, que não tem nada de errado também no meio do caminho, você falar assim: cara,
eu acho que isso aqui não é para mim. Quer saber? Boa. Eu estava aqui lutando até por uma coisa, mas eu não vejo mais aquele sentido que eu via antes. Quando a gente tem 14 anos e a gente tem 18, Paulo, são visões diferentes do mundo. 18 com 30 também são visões diferentes. Tudo que eu queria com 14 anos era ser um professor foda. Depois, com 18, eu já queria ser um professor dono de escola. Depois, com 20, eu já queria ser um professor dono de uma rede de escolas. Depois eu percebi que não era sobre ter uma rede de escolas, é sobre entregar minha mensagem para o mundo. Saiba de uma coisa, as melhores coisas do mundo ainda não foram inventadas. As melhores ideias do mundo ainda não foram inventadas. Você pode até modelar algumas pessoas e falar que você quer ser igual a elas. Só que no meio do caminho você pode descobrir alguma coisa que o que você vai fazer ninguém nunca fez. E você precisa ter a liberdade e se permitir mudar de rota nesses momentos. Você que está me assistindo nessa noite, eu quero te perguntar o seguinte: qual é, pelo menos, uma grande decisão que você toma a partir de tudo que você está escutando aqui? As pessoas estão o tempo todo, Gilberto, pegando folhinha e decidindo o que vai ser da vida dela daqui tanto tempo. Mas a grande verdade que eu descobri é que a gente não decide. O velho Aristóteles, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, já dizia que nós não decidimos o nosso futuro, nós decidimos os nossos hábitos, e os nossos hábitos determinam o nosso futuro. Então, cara, dá uma olhadinha no futuro, vê o que você quer, coloca a sua parede, coloca seu mural. Depois de você fazer isso, aí você vem para o plano. Dentro desse plano, você vai ter que executar, fazer todos os dias aquilo que os amadores fazem de vez em quando. Vai ter soco no meio da barriga nesse momento? Vai. Os grandes lutadores dizem que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na barriga. Mas beleza. O que você vai fazer mesmo no dia que você tomar o soco na barriga? Porque assim, Gilberto, eu já tomei vários socos na barriga. No meio dessa caminhada, um dia eu estava lá em cima, outro dia eu estava dormindo num apartamento de 20 metros quadrados no chão com a minha esposa, com a luz cortada, com a água cortada, o carro lá embaixo estava com busca e apreensão. E, cara, assim, só me sobrava duas coisas, vergonha e a vontade de vencer. A vontade de vencer, venceu, e por isso hoje eu estou aqui. Então tem pessoas que falam que não dá para ir do zero até tal coisa, eu estou aqui para dizer, meu amigo, que eu saí do negativo. E que não existe qualquer coisa que esteja diante de você. Segundo eu vou ter aqui, Gilberto, um cara que nasceu sem os braços, nasceu sem as pernas, o Marcos Rossi. E o cara é advogado, pai de 2 filhos, casado, palestrante internacional, o cara mergulhador, surfista, sem pernas, sem braço, Marcos Rossi. Sei lá, cara, no sábado vai estar aqui o Gilberto, o Gilberto não, o Eli Edson, o cara que era companheiro de acontecimentos, né, de luz cortada, de água cortada, e que tem uma previsão de 100 milhões esse ano de faturamento. O John Freitas, você conhece, nosso amigo de Mastermind, o cara saiu do interior da Bahia para, poxa, criar empresa que foi do 0 a 30 milhões, o cara vai estar falando sobre isso aqui amanhã. Agora, o que não dá, Gilberto, é as pessoas simplesmente ficarem admirando o Gilberto, admirando Paulo Machado, admirando o João das Couves e não construindo a própria história. Perfeito. Porque, Gilberto, só para finalizar um raciocínio, é muito legal subir o Everest, mas as pessoas que sobem o Everest dizem o seguinte: só tem uma coisa melhor do que eu subir o Everest, é fazer outras pessoas subirem. E é isso que eu e você temos feito já há algum tempo, fazer essas pessoas subirem o Everest. Isso dá mais prazer. E primeiro tem que aprender a escalar o cupinzeiro, viu, gente? Para depois escalar o Everest. Não sei se vocês sabem em São Paulo o que é cupinzeiro. Em Goiás, cupinzeiro é que esse trem que tem no mato, sabe? Tem gente que já quer escalar direto o Everest, não sabe vencer um cupinzeiro ainda. E o Natan perguntou assim: como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Natan, anota isso aí. A felicidade é o combustível da produtividade. Quando você se vê produtivo fazendo alguma coisa, talvez é porque o combustível dessa produtividade toda está sendo a felicidade que você tem fazendo aquilo. Isso é uma métrica que eu tenho para minha vida. Toda vez que eu estou fazendo alguma coisa para caramba, o pessoal me pergunta: como é que você faz isso aí tão bem, que não sei o quê. E eu não fico parando muito para pensar nessas coisas. Mas quando a gente vai debriefando e desconstruindo, a gente percebe que é felicidade. Quando a gente está feliz fazendo algo, a gente é produtivo. Então, qual que é o grande segredo?
É você colocar um alvo onde você tenha prazer, alegria e felicidade ao longo da jornada. Porque se você não tiver, só vira uma tortura. É isso aí. Hábito também requer prazer, felicidade e alegria, tá, gente? Você vê o Paulo aí com esse monte de tabelinha, anotando esse monte de trem que não sei o quê. Mas vai perguntar pro cara se ele tá triste e tá fazendo isso aí só por obrigação. Ele Não, gosta, olha a cara desse menino. Esse menino é um psicopata do hábito, que é o tempo todo ficar Gilberto, fazendo um monte de trem, igual um maluco, doido, varrido. O cara se satisfaz com a atividade, agora deixa ele parado. Assistindo novela, você vê uma coisa, o bicho morre. Não é isso que traz felicidade para ele. a segunda chave do hábito é tornar o hábito atrativo. Gilberto, eu treino no grupo CPM, a gente tem a parte de desenvolvimento pessoal, que é quando eu falo de hábito, e nós temos a parte de concursos, né, que começou comigo, mas hoje a gente tem mais de 50 professores. Mas quando eu estou lá falando de concurso, eu estou sempre preparando pessoas que são juízes federais, juízes estaduais, promotores, procuradores, delegados. Então, os caras chegam com um modelo. Os caras já passaram em 10 concursos, 15 concursos, 20 concursos. E o que eu choco os caras é que eu já passei entre os 10 primeiros no concurso de cartório, que às vezes tem desembargador, que tem até ministros fazendo, só que eu passei de uma forma diferente. Eu descobri que tinham pessoas, Gilberto, que passavam estudando 10 horas, outras estudando 14, outras estudando 6. Tinham pessoas que passavam fazendo sexo, outras sem fazer sexo. Pessoas que iam para boate, pessoas que não iam para boate. E aí eu fui vendo o que de fato era padrão para ser aprovado. E aí eu vi que um monte é mito, é balela, inclusive criado por pessoas que passaram em primeiro lugar, mas que depois pararam e não fizeram mais provas, não sabe? Então, assim, com o tempo eu falei assim, cara, como é que eu posso tornar o estudo uma coisa mais gostosa? Como é que eu posso... Mesma coisa eu faço com hábito, não só com estudo, mas qualquer coisa na minha vida, eu busco tornar mais atrativo. Por exemplo, alemão. Você vai falar assim, poxa, alemão é uma coisa chata. Como é que o Paulo está 600 dias... como é que o Paulo está 600 dias estudando alemão? Por exemplo, tem dia que eu estou super cansado, eu ligo Netflix, coloco série La Casa de Papel e eu coloco idioma, alemão. Legenda, alemão. Pronto. Aí eu começo a assistir os caras me divertindo. Então, tornar o hábito atrativo é a segunda e sagrada chave para instalar o hábito. Tem aluno seu que fala que não consegue estudar 10 horas por dia. Beleza. Zé Agurro, Dória. Mas é o seguinte, coloca a Angelina Jolie ao lado dele e fala assim, falando assim, ó, vamos dar 30 dias seguidos, 10 horas por dia, você aqui ao meu lado. Na hora o cara começa a estudar. Por quê? Porque o hábito se tornou atrativo. Então, parem com essas neuras, gente, que porque assim, no pain, no gain. O cara começa a utilizar isso para tudo, Gilberto. Ele suga para tudo, para absolutamente tudo. Não. Então, assim, por que eu coloquei o hábito aqui, eu metrifico o hábito de conexão com a esposa, Gilberto? Porque é muito natural, pela paixão que nós temos com estudo e com live. Se a gente não começar a olhar para relógio aqui, Gilberto, daqui a pouco a gente fez 2 horas, 3 horas, você não faz suas coisas aí, você não dá atenção para tua esposa, eu não dou para mim. Então eu começo a metrificar isso. E aí, eu falei, cara, vou separar aqui 15 minutos para a esposa. Só que esses 15 minutos, o que acontece? Eles viram 30, viram 60, e assim eu vou executando hábito por hábito, mas sem perder uma coisa chamada atratividade. Então, se liguem nisso. Como é que você pode tornar o hábito mais atrativo? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Como é que você pode tornar o hábito atrativo? Ô, Paulo, a Patrícia aqui falou assim, ó, que a mãe dela fica mandando ela parar de estudar e trabalhar. Eu só te contar uma coisa, porque eu atendo muitos alunos desse jeito. Os seus pais, principalmente quando eles não viveram uma história de ter que fazer cursinho, passar por um curso concorrido, às vezes eles não enxergam realmente o significado e o valor disso. Porque o ser humano, ele anda com óculos, que ele chama de óculos da verdade. A gente enxerga no mundo, não é a verdade, é aquilo que a gente acredita ser a verdade. Baseado nas crenças, valores e históricos de cada ser humano, a gente dá um significado diferente para as coisas. Se eu te mostrar agora um muro todo pichado, lá na porta da sua casa, vai chegar você e vai falar assim, eu vou mandar prender, matar esse cara, cachorro. E a sua esposa pode falar assim, caramba, como esse cara pinta bem. Vamos chamar ele para pintar a parte de dentro da nossa casa também. É a mesma situação,
tendo significados diferentes na cabeça das pessoas. Só que lembra dessa frase: pássaros que nascem em gaiolas acham que voar é uma doença. Você que sonha grande, que tem grandes objetivos, aprende 3 coisinhas. Número 1, você vai ser mal compreendido. Número 2, você vai ser criticado. E número 2, você vai passar por muitos momentos de solidão. E não é sobre pessoas. A gente tem 100 mil, 200 mil seguidores. Não é sobre isso. É sobre frequência. Quando você está rodeado de pessoas que não estão na frequência sua, é como se você estivesse sozinho. Só que uma outra coisa que você vai guardar, você nunca está sozinho. Porque os seus criadores moram dentro de você. O DNA dos seus pais, eles correm cada célula do seu corpo. Assim como o grande criador, ele mora aí dentro. Deus não mora na Bíblia. Deus não mora na igreja. Deus mora aí dentro. Quando você perceber que seus criadores moram dentro, você vai perceber que você pode passar pelo pior momento da sua vida. Que número 1, fase não é fim. E segundo, você nunca vai estar sozinho. Sensacional, Gilberto Augusto. Mais um cadeado da minha intuição desbloqueado. Sensacional, Gilberto. Gilberto, bora tirar um print aqui? Vamos lá. Todo mundo Bora assim, lá. ó. Faz assim. Faz assim, Paulo, e fecha o olho. E a gente vai colocar a seguinte frase que vai ficar aqui dessa live. As Bora lá, melhores moçada. ideias do mundo ainda não foram inventadas. Guarda isso. As melhores ideias do mundo ainda não foram inventadas. Essa é a frase que tem que ficar. Para todo mundo que está aqui. Você não precisa ser uma cópia. Você pode ser um ser único, que vai inventar o que a gente ainda não inventou. Dorme com essa aí e vai pensar nisso. Toma banho e vai refletir sobre isso. Moçada, é o seguinte, ó. No link da minha bio tem um mapa do hábito para você pegar lá agora, tá? E aí você... Gilberto, inclusive, se você não baixar aí, eu vou falar para sua esposa baixar, para ela metrificar aqui a parte do relacionamento, tá bom? Ainda bem que você não falou do sexo, né, garoto? Porque lá tá tudo bem, viu? Tá tudo certo, né, amor? Se puder, fala aí, pelo amor de Deus. Como é que é? Nada não, tô brincando. Eu falei, pelo menos uma vez por semana. Agora, isso aí vai gerando outro. Eu sou sempre assim, no hábito. Eu falo, ó, vou deixar de comer açúcar. Eu nunca falo pro meu cérebro assim, eu vou parar de comer açúcar. Eu falo, eu vou parar de comer hoje. Aí eu vou parar de comer 3 dias. Quando chega, já tô 3 dias, parei, desinstalar, abre aspas, desinstalar, né? Porque sempre fica lá, mas eu, abre aspas, desinstalei pelo menos uns 20 hábitos dessa forma. Falando que eu iria parar, mas acabava parar por 7 dias. Aí depois de 7 dias... Aí eu falo, cara, já parei 7 dias, eu vou um pouquinho mais. E assim eu fui indo com vários. Já desinstalei, sei lá, 20 hábitos assim. E a instalação do hábito também funciona, só que aí da maneira contrária.